porque o governo Lula hoje deve anunciar medidas para ajudar as empresas que são alvo do tarifaço de Donald Trump. O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin se reúnem hoje, no final da tarde, no Palácio do Planalto, para acertar os últimos detalhes do plano de contingência contra as tarifas de 50% aplicadas pelos Estados Unidos para os produtos brasileiros. A expectativa é anunciar as medidas ainda hoje, antecipando a previsão inicial que era para amanhã. O objetivo é dar um fôlego aos setores afetados pelo tarifaço. E mais, preservar os empregos, porque uma das grandes preocupações é justamente o corte de empregos. Entre as medidas que estão sendo discutidas, linhas de crédito, compras públicas de produtos perecíveis, como os peixes, frutas, mel, a reativação do programa Seguro Emprego, além da prorrogação por até 2 meses do pagamento de tributos e contribuições federais, mais ou menos como aconteceu durante a pandemia da Covid-19. Alguns modelos também de crédito estão sendo estudados, assim como aconteceu lá no Rio Grande do Sul. A gente está em contato neste momento para nos ajudar a entender, assim como os nossos colunistas que também vão ajudar a nos entender essa história, o professor, também colunista, escritor Samuel Pessoa, conosco a partir de agora, ao vivo no nosso All News. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo. O som, abre o som pra gente, está desligado ainda aí. O seu bom dia, eu fiz uma leitura labial, foi bem simpático, mas eu não consegui ouvir. Vai lá. Deu um probleminha no som dele? Alô? Deu probleminha no som, a gente daqui a pouquinho retoma. Vamos retomar a ligação. Vou com a Raquel por enquanto, então, a respeito disso. Raquel, o governo tem que ajudar? O governo tem que ajudar esses empresários? Uma das soluções é esse pacote? Fabiola, sim, é claro, o governo tem que ajudar num primeiro momento. Isso tem que ser uma ajuda emergencial. Porque como funciona? Você vai ter uma série de setores que vão ser afetados, setores, cidades específicas, determinadas áreas do país. O setor como móveis está sofrendo bastante, você tem algum impacto para o setor de carnes, que também é um setor grande, café, tem alguns setores afetados. E aí entram essas medidas, as linhas de crédito, medidas que exigem a manutenção dos empregos. Agora, vale a gente lembrar que a taxa de desemprego está num nível historicamente baixo no nosso país. Então, nós temos o que garante emprego é a atividade econômica. Então, o que o tarifaço do Trump está fazendo é você tirar de uma vez o mercado. Então, o governo entra para dar esse primeiro apoio. Ele entra com créditos, ele entra com outros tipos de medida, com uma renúncia fiscal durante um período, para dar um tempo desse exportador ele conseguir diversificar esse mercado. Se ele não conseguir, ele vai ter que reduzir esse nível de atividade, não tem muito jeito. Por sorte, o Brasil está num momento de atividade mais forte e de uma taxa de desemprego baixa. Então, o que vai ter que acontecer na economia é um ajuste desses setores, que vão ter que procurar outros mercados, vão ter que exportar para outros países diante da medida de força de Donald Trump. A gente está reconectando aí com o professor Samuel Pessoa, mas ainda não conseguimos. Vamos lá, Josias. Tem uma lista de possibilidades, Ainda não foi batido o martelo, mas há essas duas frentes que eu acho que são mais importantes aí. De repente, adiar o pagamento de tributos, oferecer crédito e uma mão de apoio aí às empresas. É um custo necessário de ser pago pelo governo brasileiro neste momento, Josias? Necessário mas nós precisamos expurgar desse pacote experiências que já foram adotadas em catástrofes, desastres anteriores e que não foram adequadas, não se mostraram adequadas, E algumas excentricidades novas que apareceram aí. Nós vamos saber daqui a pouco ou logo quais serão as providências que o governo vai adotar, mas tem coisa excêntrica na área, Os exportadores que foram sobretaxados pelos Estados Unidos, eles ficaram numa situação delicada, Foram empurrados pelo Trump de um penhasco e precisam construir asas no caminho antes de se esborrachar no chão. E o governo se dispõe a socorrer, mas vinha gerenciando essa crise como se acreditasse que nenhum problema é tão grande que não caiba no dia seguinte.
Então, o Trump anunciou isso, anunciou em 9 de julho que elevaria as sanções aos exportadores brasileiros para 50%, avisou que o porrete desceria em 1º de agosto, e Brasília teve 22 dias para colocar em pé um plano de contingência. Ganhou uma semana de lambuja, porque o Trump adiou esse tarifaço em 6 dias, e nada até agora, né? Então, cogita-se incluir no plano de socorro essas coisas que você mencionou, Fabiola, linhas de crédito a empresas exportadoras, prorrogação do pagamento de tributos, compras governamentais de produtos perecíveis, pescado, frutas, mel. É preciso saber, vai comprar, vai mandar para onde? É para merenda escolar? O que vai fazer com esses produtos, né? Deixam de perecer nas mãos das empresas, vão perecer nas mãos do governo? Como vão ser gerenciados esses produtos? Como vai ser a distribuição? E a contrapartida seria um compromisso das empresas de preservar empregos, né? Toda vez que empresa brasileira recebe algum benefício estatal e se compromete a preservar os empregos, a gente verifica lá na frente que não foram preservados os empregos. Absorve o benefício e manda a gente para o olho da rua, né? E, como disse, em meio a essas obviedades que precisam, já foram adotadas em catástrofes anteriores, né? Pandemia, aquele dilúvio do Rio Grande do Sul, surgem em meio a essas obviedades, precisam ser refinadas, surgem algumas excentricidades, né? O governo passou a namorar na semana passada a ideia de subsidiar a venda de produtos não exportados no mercado interno, vender no mercado interno, com subsídio, cobrindo perdas, custos das empresas. Isso me parece uma nova modalidade de torrefação de dinheiro público, né? Não há nada mais delicioso no mundo do que gastar o dinheiro alheio. Então, aqui, se há produtos que não vão ser exportados e podem ser comercializados aqui dentro, a empresa tem que comercializar. Se vai perder dinheiro, vai ganhar menos aqui dentro, paciência, isso é do jogo capitalista, não é? Dizia-se que o Lula ia anunciar esse socorro aos exportadores na quarta-feira da semana passada, como, aliás, o dia que começaram a vigorar essas tarifas de 50%, né? Cogitou-se até levar a cara do presidente ao ar, numa rede nacional de rádio e TV. O anúncio foi empurrado para esta semana. O que se espera é que essa demora tenha servido para refinar esse pacote de socorro, esse plano de contingência, retirando dele essas coisas que já foram desvirtuadas, como disse em tragédias anteriores, e expurgando o que é excêntrico, né? Uhum. Então, o que se espera é que demorou para melhorar. Vamos ver, logo nós vamos conhecer o conteúdo, vamos ver o que vem por aí. Bom, Samuel de volta conosco aqui. Professor Samuel, já restabelecemos aqui o contato com ele. Vamos lá, professor, nessas ideias aí que já surgiram e que a imprensa está trazendo, o governo acerta ao fazer isso? É necessário realmente oferecer uma linha de crédito a essas empresas, adiar o pagamento de impostos? Que tipo de ajuda o governo brasileiro deve dar a essas empresas para que elas possam se proteger do tarifaço americano? Olha, a gente tem que ver os detalhes. Me parece que a direção das políticas está correta. Eu acho que o ponto mais importante é que as políticas sejam desenhadas prevendo de forma muito clara e sem dubiedade o término dela. Acho que esse é o maior problema do Brasil. A gente tem inúmeros exemplos que se inicia uma política pública em função de um problema transitório e a política pública logo vira permanente. O Brasil tem esse problema. No Brasil, qualquer coisa, imediatamente após a sua criação, vira um direito adquirido. O judiciário brasileiro tem essa tendência. E uma vez que a gente inicia uma política pública com um objetivo bem específico, de repente a política pública cria vida própria, aquele objetivo desaparece e ela continua pesando sobre os cofres do Tesouro Nacional, e aí todo mundo tem direito adquirido, o judiciário entende de um jeito, o Congresso fica renovando. Nós vimos isso com a desoneração da Folha, vimos isso com o PERSE. Então a minha preocupação maior é que no desenho das políticas esteja muito claro o fim das políticas. Agora, por exemplo, mas nesses dois pontos, né? O que o senhor acha que é mais relevante e trará mais impacto para as empresas? Porque também, às vezes, professor, o governo anuncia isso, faz um auê, estamos ajudando, mas ajuda na prática? Não ajuda. De que maneira é possível realmente ajudar essas empresas e o que o Brasil precisa como um todo, né? Olha, parece que esse problema
de comércio com os Estados Unidos, ele tem uma certa permanência. Ou seja, as empresas vão ter que se ajustar, elas vão ter que abrir novos mercados, elas vão ter que correr atrás do prejuízo, né? O Trump foi eleito, foi reeleito, ele avisou que ia fazer essa política, ele está fazendo o que ele foi eleito para fazer. Eu acho essa política do Trump muito ruim, mas não cabe a mim avaliá-la, né? O povo americano elegeu o presidente está fazendo, implementando seu programa de governo. Então, eu acho que os setores mais atingidos, eles têm que procurar novos mercados e alternativas mais estruturantes, porque não parece que as políticas são transitórias. E a ajuda governamental, ela tem que ser dar um ar, um oxigênio para eles respirarem e se organizarem para se ajustarem a um choque que parece que tem uma permanência maior do que já apareceu.